Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje quero estar mostrando pra vocês, gente, essa produção, né, que eu vou estar fazendo aqui no ateliê. Não vou aparecer pra vocês, tá? Vou apenas mostrar aqui os fios que eu tô trabalhando, né, e a produção que vai sair. E peço aqui desde o início, se vocês puderem, tá se inscrevendo aqui no canal, tá ativando aí, né, o sininho das notificações em todas, pra não tá perdendo nenhum conteúdo, né, que a gente posta por aqui. Se puderem, deixa o like de vocês aqui nesse vídeo, deixa um comentário aí bem bacana pra estar nos ajudando com o engajamento, né? E quem sabe aí compartilhando, né, com seus amigos aí, para que eles também possam estar inspirando aqui nas nossas produções. E meninas, hoje vou trazer para vocês aqui, ó, 5 panos de prato de boneca, tá? Com a sainha de crochê. Isso mesmo. Resolvi estar trazendo nessas prontas entregas para o ateliê. E parece, gente, que vai ser sucesso aqui, tá? Fiz uma comprinha de 10 panos, produzi 5 paninhos aqui, tá? E os 5 já foram vendidos. E é claro que eu não quero deixar faltar, tá? Esses paninhos aqui. Quero sempre ter eles disponível. Inclusive, né, já que esses aqui são os últimos panos, já fiz pedido, né, pra ter sempre aqui na pronta entrega. Quando eu vender, eu já tenho pano pra repor. E, meninas, pra diferenciar um pouquinho, quando eu faço vídeos aqui com pano de prato, eu já trago os panos prontos. Dessa vez aqui, eu resolvi trazer os panos aqui do jeitinho que tá, com as cores que eu vou trabalhar. E aí, depois eu venho mostrando pra vocês os modelos das sainhas que eu fiz, tá? E como que ficou finalizado, tá? Cada paninho desse. Dá pra ver que são 5 panos diferentes, com 5 estampas diferentes, de cores diferentes. Então, dá pra brincar bastante, tá? Eu gostei muito dessa compra por conta disso. Comprei 10 panos e vieram 10 panos, né? Completamente diferentes uns dos outros, tá? Antes de qualquer coisa, ó, a agulha, tá, que eu vou estar trabalhando aqui, ó, é a agulha soft, agulha 1,75, tá? É essa agulha que eu gosto de trabalhar aqui por conta aqui do meu ponto. As minhas peças ficam com um caimento, né, maravilhoso aqui quando eu uso essa agulha, tá? Tô aqui, ó, com uma bonequinha nos tons de rosa, uma bonequinha no azul, uma bonequinha no verde, uma no laranja e uma no amarelo, tá? Vou tá fazendo aqui, gente, 2 com fio 100% algodão e as outras 3 no fio de polipropileno. Por quê? Quero ver como que fica, tá, o resultado no fio 100% algodão. E quem sabe aí, né, tem aquele cliente que não gosta do fio de polipropileno, vai ter aqui, né, 2 opções aqui no 100% algodão também, tá? Então, aqui, ó, eu selecionei esse fio Anne aqui, tá, tom de rosa. Tô sem o rótulo dele, porque esse fio aqui, gente, ele molhou. Deu uma goteirinha lá no ateliê, lá embaixo, onde eu coloco os meus cones abertos. E aí, eu tive que tirar o rótulo dele, tá? E botar pra secar. Graças a Deus secou sem manchar, tá? Eu vou conseguir utilizar esse fio aqui tranquilamente, tá? Mas ele é um tom de rosa. E eu vou colocar detalhe, gente, no branco, tá? Esse aqui é o branco do fio Anne, tá? Cor 8001, tá? Fio Anne, na bonequinha tons de rosa, tá? Nessa bonequinha aqui, gente, loirinha com o chapéu, tá? Vou utilizar esse azul aqui da Ryantex, tá? É um fio bem mais grosseiro, tá? Ele é um fio de polipropileno bem grosso, tá? Bem rígido pra trabalhar, mas vai dar pra fazer aqui tranquilamente, tá? Nele eu vou tá colocando detalhes, ó, no branco, tá? Esse branco aqui é do Lisa, tá? E é um fio super macio. Em diferente desse que prende na agulha, esse aqui desliza, é muito macio esse fio da Lisa, tá? Aqui, gente, vou utilizar esse verde bandeira, também da Ryantex, tá? Ele tá aqui, ó, que eu já tô produzindo aqui, ó, um dos vestidinhos, eu não desmanchei ele aqui, ó, tá grudadinho, é um cone aberto, tá? Mas vai dar pra tá produzindo aqui. E nessa produção, gente, eu vou utilizar esse verde com esse azul. Será que vai dar certo? Bora colocar um colorido aqui, tá? Tô utilizando aqui, ó, tem azul aqui, tem azul no brinco, tem azul aqui, ó, no vestido. Então, ao invés de eu colocar branco nesse, eu vou colocar o azul para detalhe, tá? Então, bora ver como que vai ficar aqui, ó, essas duas cores aqui. Nessa boneca caixinhos aqui, ó, no laranja, eu vou fazer aqui o vestidinho nesse laranja aqui, ó, que é o tangerina, tá? Fio Anne, com o branco também, tá? Esse branco vai entrar aqui no rosa e no laranja, tá? E aqui no amarelo, essa boneca aqui de chapéu, com também, né, tudo amarelo aqui, né, gente? Ela é loira com chapéu amarelo, enfim, tem bastante informação aqui no amarelo. E eu vou estar utilizando esse fio aqui das linhas Letícias, tá? É a cor número 12
E vai ter detalhes aqui no branco também, tá? Então, teremos 3 paninhos aqui, 4 paninhos com detalhe no branco. E teremos um paninho aqui com 2 cores aqui, bem diferentonas aqui. Porém, eu vou trabalhar, né, com as cores que já tem aqui nessa boneca, tá? Vou produzir por aqui, gente, eu vou dar uma adiantada aqui. Quando eu voltar, já vou mostrar pra vocês aqui como que ficaram os 5 panos, quais os vestidos que eu utilizei as sainhas, tá? Vou tá fazendo aqui, gente, sainhas diferentes. No nosso primeiro vídeo, eu fiz sainhas iguais, mudando apenas as cores. Nessa daqui, vou fazer aqui sainhas diferentes, tá? Pra tá agregando ainda mais na nossa produção. Então, bora lá produzir, que aí eu venho pra mostrar pra vocês o resultado final das nossas 5 bonequinhas aqui. Bom, meninas, vindo aqui, tá? Pra mostrar pra vocês o resultado final dessa produção aqui, gente, maravilhosa, tá? Das nossos paninhos de boneca. Mostrei pra vocês as cores que eu ia estar utilizando, os panos que eu ia estar utilizando aqui, né? E aqui está, gente, produção finalizada, pleno domingo de manhã, tá? Tô aqui aguardando ver como que vai ficar o tempo, se vai se firmar, pra mim poder tá indo pra feira. E tô aproveitando já pra gravar e soltar pra vocês esse vídeo, tá? Então, ele vai sair em tempo real pra vocês. Vou gravar, vou editar e vou soltar aqui pra vocês verem essa produção maravilhosa. Por quê? Se o tempo abrir, gente, eu vou sim pra feira, tá? Eu tenho uma encomendinha aqui pra entregar também. Então, eu já mostro pra vocês junto nesse vídeo, tá? Essa peça que eu fiz pra tá entregando lá, tá? E, gente, de qualquer forma, era uma peça, né, que foi vendida muito rápido e que eu queria muito estar levando hoje pra feira, porque, assim, ficou no ar algumas pessoas interessadas. E já que é uma peça, gente, que eu fiz e vendeu muito rápido, eu não queria deixar de fazer, né? Então, tá aqui, ó, 5 paninhos, tá, gente? O primeiro que eu tô mostrando pra vocês já é os tons de rosa, tá? Meu fio no rosa, gente, ó, ficou murchinho. Usei bastante aqui, né, a cor predominante. Usei o branco também, meninas, esse branco eu abri pra essa produção, tá? Então, não mexeu tanto aqui, tá? Tá desse jeito aqui ainda, mas deu uma murchadinha aqui por dentro, porque ele foi em 2 panos, tá? Então, nesse daqui, usei esse rosa com o branco. Essa menininha, gente, acho que é a menina camponesa, acho que é isso, ela tá maravilhosa, tá? Essa sainha, gente, peguei de inspiração lá da Rai, tá? Vou deixar na descrição todas as videoaulas que eu segui aqui, tá bom? Nessa daqui eu fiz no Fiwane, 100% algodão, achei muito delicado, bem bonitinho, tá? E eu quero tá agradando também as minhas clientes que não gostam do fio de propileno, tá bom? Aqui, gente, eu fiz esse barradinho que eu não gostei muito do resultado final, mas ele já tava pronto, deixei assim mesmo, tá? Eu tentei aqui imitar aqui a trança, porém, essa trança, ela só começa a aparecer da terceira carreira pra frente. Então, assim, na primeira, ela fica assim meio estranha, né, sem formato, mas aí, né, o pano já tava prontinho, deixei desse jeito aqui mesmo, tá? Então, esses barradinhos eu não tô seguindo o videoaula, tá, gente? Esses barradinhos eu tô fazendo de acordo aqui o vestido, tá? Dentro do desenho que tem no vestido, eu venho aqui e faço o meu bico do pano, tá bom? Então, aqui, esse aqui primeiro nos tons de rosa, ficou maravilhoso. E aqui, gente, é o meu preferido. Literalmente, dos 5, esse daqui, gente, foi o meu preferido, tá? Nos tons de azul, meninas. Esse azul aqui, ele é um azul royal, tá? É da Ryantex. Então, eu utilizei ele aqui, ó. Ele ainda tinha bastante fio, tá? E mesmo assim, ainda me sobrou bastante coisa. Essa sainha eu peguei lá no YouTube, tá? Essa inspiração aqui, achei muito bonita. Ela faz com mais florzinhas, tá? Ela coloca mais florzinhas lá. Porém, eu resolvi fazer com menos flores, tá? Ah, por quê? Que eu fiz dessa cor, gente. Fiz aqui no branquinho, tá? Pra dar um detalhe, já que a gente tem branco lá também. E o branco sempre dá um charme. E botei aqui, gente, meio pérolas amarelas, porque as minhas florzinhas aqui, ó, elas têm um amarelado, tá? Um amarelo puxado pro laranja. Então, esse amarelo aqui, ele tá bem alaranjado. Então, eu fui pelas florzinhas, a florzinha lá no lacinho do chapéu, na roupinha dela, também tem amarelinho. E o cabelo dela também é amarelo, né? Então, peguei essa inspiração do YouTube desse modelo. Vou deixar pra vocês essa sainha. Ela é muito gostosa de fazer, muito rápida de fazer. Essa daqui eu fiz no fio 100% no fio de seda, tá? A visual, ela é feita no fio 100% algodão. Mas dá pra gente fazer tranquilo, eu não precisei fazer nenhuma adaptação aqui nessa saia, tá? Eu segui exatamente como a professora ensina, tá? Inclusive, ela ensina 2 tamanhos de saia pra gente tá fazendo aqui no início.
de acordo, né, com o tamanho aqui do corpinho da boneca. Então, eu achei bem bacana, porque no início ela já ensina como fazer ela menor aqui e como fazer ela maior, tá bom? E aqui, gente, o que eu fiz de diferença? Eu segui todinho e aqui nessa parte do bico, ela fez essas 3 carreiras em ponto alto duplo e eu fiz aqui com ponto alto normal, tá? Então, se vocês forem lá fazer a videoaula, vocês vão ver, né, que vai ter essa diferença com relação ao bico. Esse fio aqui, gente, é o fio branco. Fui pegar lá, gente, o fio branco da Lisa, tá? Esse branco aqui, tanto eu uso pra fazer os detalhes, como eu uso aqui pra poder estar fazendo a aplicação também, tá? Antes de ir pra máquina com esses panos. Fiz aqui, gente, o bico, ó. O bico desse pano eu fiz exatamente como tá aqui, tá vendo? Esse bico aqui dessa saia, tá? O babadinho da saia. Eu vim aqui no pano de prato e fiz basicamente a mesma coisa. A única coisa que eu fiz de diferença é que eu peguei esses picozinhos aqui, ó, que eles ficam soltos, e eu prendi aqui um no outro, tá? Então, eu fechei esse picôzinho aqui pra que esse bico ele não abrisse, tá? Eu dei uma apertada nele pra ele não abrir e ficou, gente, desse jeitinho aqui, ó, maravilhosa. Sem sombra de dúvidas, essa daqui foi a minha preferida de todas, tá? Próxima aqui, gente, foi a laranja. A laranja eu fiz no mesmo modelo da rosa, tá? Como eu falei, eu fiz 3 modelos, ia fazer 3 modelos diferentes aqui, né? No início do vídeo eu mostrei pra vocês. Fiz aqui 3 modelos diferentes de vestido, tá? Então, eu repeti aqui e nesse laranja aqui eu fiz mesmo modelo da rosa, tá? Esse pano, gente, ele tá um pouco mais pra lá do que pra cá, mas com a sainha aqui deu pra dar uma balanceada. Tá um pouquinho torto, tá? Mas dá pra poder passar tranquilo aqui, tá? Essa bonequinha, gente, é a Caixinhos, ó. Ela tá bem bonita, bem delicada. E claro que eu não poderia deixar de colocar, né, esse laranjão aqui, ó, que é o laranja tangerina, tá? Fiuane, gente. Esse aqui é o tangerina. Usei o branquinho aqui junto, tá? Pra fazer detalhe. E como eu falei que eu me inspirei na Rai, eu fiz diferença aqui, tá? Eu diminuí carreiras aqui. Então, quando vocês forem acompanhar a videoaula, vocês vão perceber aqui que essa sainha aqui, ela tá mais pequena, porque lá, sim, ela faz com mais carreiras. E eu diminuo, gente, eu diminuo carreiras aqui, porque esses meus panos aqui, as estampas, elas estão bem mais pra baixo, ó, pra vocês verem que essa sainha, ela tá pegando aqui, ó, em cima do bico do pano. E eu queria, assim, mostrar o bico também, tá? Eu não queria fazer aquela saia muito grandona. Então, eu diminuo, sim, algumas carreiras aqui, ao depender da videoaula, eu diminuo carreiras também, tá? Biquinho aqui que eu fiz, meninas, eu fiz esse bico, tá? Eu fiz diferente do rosa. Fiz esse bico aqui, que ele tem mais pontos que, né, que aqui o final da saia, porém ele também lembra que a sainha, e resolvi colocar o branco, pra esse branco aqui do vestido não ficar tão perdido aqui nesse pano, tá? Então, fiz aqui o bico todo no laranja e vim com uma carreirinha de ponto baixo e alguns picozinhos aqui salteados, pra dar um detalhezinho final aqui, nesse paninho aqui, ó, que também ficou maravilhoso. Pra mim, o único defeito desse pano é que ele tá um pouquinho torto e eu gosto de ver o vestido centralizadinho aqui. Mesmo probleminha teve, gente, com o pano no verde, ó, pra vocês verem. Essa saia, ela ficou bem mais pra lá do que pra cá, tá? Porque olha pra vocês verem o tanto que sobrou aqui desse pano e o tanto que sobrou aqui desse lado, tá? Então, essa estampa, ela tá bem descentralizada aqui, tá? Ela tá bem fora do nível. Mas, finalizei ela desse jeito aqui, vamos ver, né, se os clientes vão observar isso ou se não. Às vezes, quem mais olha é a gente que tá fazendo, é a gente que gosta de ver os detalhes bem perfeitinhos aqui, né? Às vezes, o cliente nem olha com relação a isso. E, gente, a saia em si fez com que esse pano aqui, ele ganhasse um charme maravilhoso, né? Essa saia, ela é uma saia de conchas, vou deixar pra vocês lá também, tá? Na descrição, essa aqui é a terceira saia diferente que eu fiz, tá? Fiz, gente, várias adaptações aqui pra diminuir, pra ela não ficar tão grande e tão aberta, tá? Ela é uma saia bem rodada, tá? Essa aqui é a boneca cigana, então eu achei que combinou bastante aqui com ela. Então, diminuir bastante carreiras aqui, diminuir carreira aqui, diminuir carreira aqui e aqui também para alcançar esse tamanho de saia, tá? Então, creio, se não me engano, gente, eu diminui, ó, uma carreira aqui, diminui uma carreira nessa parte e aqui nessa parte, gente, eu nem me lembro quantas que foram. Creio que eu diminui mais ainda nessa daqui, tá? São aquelas adaptações que toda crocheteira precisa fazer para que a sua peça fique do jeitinho que ela quer, tá? É aquele diferencial que a gente gosta de colocar, é a forma que a gente coloca, né, determinado modelo no nosso ponto. Então, aqui, diminuir carreiras, tá? E utilizei, gente, esse verde aqui da Rayantex, ó,
sobrinha apenas, tá? Que dá pra fazer algum detalhe em outro pano. Esse daqui eu não consigo fazer nenhum barradinho completo, né? Em outro pano, então vou colocar ele pra tá fazendo detalhes em outros panos de prato, tá? Utilizei esse verde e peguei o mesmo azul do outro, ó, pra poder fazer os detalhes do vestido, da sainha aqui. Resolvi fazer no azul, porque aqui a gente tem brinco com azul, a gente tem detalhe azul aqui, tem azul na roupa, principalmente, né? Principalmente aqui, ó, nessa parte do vestido, ele tem um azul, então eu resolvi colocar o azul aqui, tá mais predominante. Poderia colocar amarelo também, né? Pra dar um detalhe e fugir do branco, né? A minha primeira produção eu fiz todos os detalhes com branco. Então, nesse aqui eu resolvi dar uma ousada aqui e colocar o azul pra diferenciar, tá? Ficou desse jeito, barradinho aqui também, ó. Fiz aqui me inspirando, gente, nas conchinhas aqui, tá? Então, fiz aqui, ó, os lequezinhos de 3 pontos altos por 2 vezes. E aqui na última carreira eu fiz apenas ponto alto com uma correntinha de separação e um ponto baixo. E vim fazendo os mesmos ponto baixo com o aumento aqui das conchas, porém aqui intercalando um aumento, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo, para esse bico ele não abrir, né? A gente precisa que o bico do pano fique certinho, né? Então, adaptei aqui o mesmo formato do vestido para a barrinha do pano de prato e ficou simplesmente perfeito também, tá? Quinto e último pano, meninas, foi o amarelo, tá? Esse amarelo, eu confesso que eu queria que ele tivesse ficado um pouquinho maior, né? Mas eu segui a videoaula exatamente como tava. E eu acabei não medindo aqui na saia, né? Não medi aqui na boneca pra ver se esse vestido tava grande ou se tava pequeno. Essa boneca, ela tá mais alta, né? Então, acabou que sobrou um pouquinho mais de pano aqui, tá? Mas como esse bico, gente, ele é muito bonito, eu consegui aqui tá ganhando nesse pano com um bico, né, mais trabalhado, um bico grande, um bico bem cheio de ponto, né, ele tá bem cheião, ó, ele tem muito ponto aqui. Então, no final aqui, o resultado ainda ficou bonito, mesmo com o vestidinho um pouquinho mais curto, né. Tem clientes que não gostam de muita coisa, então é sempre bom a gente ter peças diferentes aqui para estar entregando para o nosso cliente, tá? Esse vestido ficou o mesmo tamanho do azul, mas aqui com relação à estampa, né, que ela não tá no mesmo posicionamento, né, que a estampa do pano azul. E aí é bom, né, a gente tá sempre fazendo e olhando o pano que a gente vai trabalhar para ver se vai ter alteração ou não, né, aqui de acordo com o pano, tá, gente? E lá a professora ensina como aumentar aqui na sainha, tá certo? Peguei aqui a bonequinha loira, né, no vestido amarelo, com a roupinha amarela. Fiz a sainha toda no amarelo. Florzinhas aqui, ó, eu fiz no branco. E colei, gente, as pérolazinhas no azul, né? No vestido aqui, ele tem detalhes em azul. No chapéu também. Então, coloquei aqui, ó, as pérolazinhas no azul para essas florzinhas, que ela não ficar tão perdida no vestido, tá? E o resultado final foi esse. Vou tirar aqui para mostrar para vocês os 5 panos juntos, né? E finalizar esse vídeo. E aqui estamos, meninas, dobrei aqui, tá? Os 5 paninhos e tá aqui lado a lado um do outro, ó. Pra vocês verem, né, o resultado dessa produção, tá? Tem paninho no rosa, tem paninho no azul, tem paninho no laranja, tem paninho no verde, tem paninho no amarelo, tá? Esses foram os panos, né, a produção que eu fiz. A minha primeira comprinha desses panos de boneca foram 10 panos, né? Então, aqui, os 10 panos já foram produzidos, né? 5 já fizemos e já vendemos. Os outros 5 estão aqui até o momento disponíveis, tá, gente? Na nossa pronta entrega. Então, caso alguém tiver interesse, gente, me chama lá no Instagram, tá? O mesmo arroba aqui do canal, tá? Arroba Crochê da Flávia Atelier. Na descrição desse vídeo, deixo tudo, tá? Deixo, gente, o meu Instagram, tá? Pra vocês clicarem e irem direto. Deixo as minhas indicações da Shopee. Lá vocês vão poder estar comprando esse pano de prato, tá? Da Nova Era. As mini pérolas estão lá, tá? Tudo que eu compro, tudo que eu uso aqui no ateliê. Tanto do ateliê como pra casa mesmo, tá, gente? Tudo que eu compro e indico tá lá nessa descrição, tá? E aí vai tá o link dessa videoaula, tá? Desse vídeo aqui, desse vestidinho aqui e do vestidinho conchas, tá? De todos aqui, esses 2 aqui eu fiz modificação e no daqui eu apenas mudei aqui o formato do ponto, tá? Pra poder esse vestido não ficar tão grandão assim, tá bom?
E, gente, cada paninho desse, né, eu vendo a R$ 35. E sobre aqui a minha mesa, gente, tem um total em produção de R$ 175, né, 35 cada paninho desse. R$ 175 produzido aqui ao longo da semana, tá? E finalizado ontem, no meu sábado à noite, tá? Então, tá aqui disponível, pode me chamar lá no Instagram, que eu vou tá, né, passando pra vocês, né, o valor do frete para você estar recebendo aí na residência de vocês, tá? Vou ficando por aqui, gente. Desejo para vocês um excelente domingo e vamos ver, né, se a gente consegue estar indo para feira. Se a gente for amanhã, né, teremos o nosso resumo de feira. Se não ter resumo de feira, teremos vlog de produção, tá bom? Então fica aqui no canal, deixa o sininho ativado, deixa um comentário de vocês aqui no vídeo, tá? Do que vocês acharam, qual a bonequinha que vocês mais gostaram. Se, né, não puder deixar um comentário, deixem um coraçãozinho, né, na cor que vocês preferem aqui dessa produção, tá bom? Que eu vou ficar de olho aqui nos comentários, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, excelente domingo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!